Amém. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Você que trouxe o seu exemplar da Bíblia Sagrada, abra comigo o primeiro volume do livro de Samuel, capítulo 27. Primeiro volume do livro de Samuel, capítulo 27. Muito bom estar aqui com vocês essa noite, retornar a essa casa, mais um ano aqui no Janeiro Profético. Passado estive aqui também, muito bom retornar. Que Deus seja louvado pela vida do pastor Edivaldo, da sua querida esposa, ao meu querido amigo Gabriel, que fez um convite com muito carinho. Deus abençoe sua vida também. Minha esposa não me acompanha, por motivos maiores, mas um conselho para quem gosta de pregar: se você não traz a esposa, o sogro veio comigo. Está aqui meu sogro Elson. Deus abençoe sua vida também. Antes de lermos, você pode olhar para a pessoa mais bonita que estiver do seu lado. Se for feia, não precisa olhar, e diga assim: Deus falará conosco essa noite. Achou? Cadê o menino para me ajudar aqui? Aí. Quem encontrou o texto, diga amém. Amém. Vou pedir para a igreja ler o versículo. Como a minha Bíblia é um pouco diferente, tem algumas traduções aqui meio um pouco diferentes. Vamos ler o que está no telão. Vocês enxergam aqui? Sim. Não, irmãos. Primeiro volume do livro de Samuel, capítulo 27. Os obreiros estão comigo aqui, né? Vamos ler o versículo 1, versículo 3, versículo 4, versículo 5 e o versículo 6. Toda a igreja. Achou aí, meu filho? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo bem? Primeiro volume do livro de Samuel, capítulo 27. Vou fazer uma oração pela questão. Não ouviu? Aí era para dar um glória para eles, né? Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Disse, porém, Davi com seu coração: ora, algum dia ainda perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Versículo 3. E Davi ficou com Amis em Gade, e ele e os seus homens, cada um com a sua casa. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e a Abigail, a mulher de Nabal, a Carmelita. 4. E sendo Saul avisado que Davi tinha fugido para Gade, não cuidou mais de buscá-lo. 5. E disse Davi a Amis: se eu tenho achado graça em teus olhos, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite, pois por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? 6 para encerrar. Então me deu Amis, naquele dia, a cidade de Ziclaga. Por isso Ziclaga
Meus irmãos, sem sombra de dúvidas, quando a gente para meditar em algum texto do período do Antigo Testamento ou dos textos veterotestamentários, um dos personagens mais marcantes, acredito que para a maioria de nós, é Davi. Davi é um dos maiores referenciais, não apenas pelo fato dele ter se tornado rei, mas Davi é o símbolo de um homem que teve um sucesso na sua vida. Eu olho para Davi e vejo a personificação de Deus na vida de um ser humano. Mas para mim, Davi não é um homem de sucesso somente pela sua capacidade de governo. Davi é um homem de sucesso porque Davi conseguia lidar com os problemas da vida, e os problemas da vida nunca lhe afastaram do Deus a quem ele conheceu. Davi era capaz de passar por problemas de erros, como foi o erro com Betseba, quando infelizmente ele adulterou, matou os seus soldados, e quando eu digo matou, porque colocou na frente da batalha. Davi cometeu tantos erros, porém Davi conseguia se dispor e não ficar preso à vaidade do erro, mas Davi conseguia se entregar a Deus e se levantar depois da queda. A pessoa de sucesso não é alguém que só acerta. A pessoa de sucesso é alguém que, quando erra, consegue se reerguer e retomar a sua trajetória de vida. A palavra resiliência é uma palavra muito comum utilizada hoje. Significa isso: capacidade de resistir e não desistir. Davi foi esse homem, altos e baixos, oscilações na sua vida. Porém, quando a gente olha de forma panorâmica, a gente olha de forma macro, a gente vai perceber que não foi tão fácil para Davi chegar onde ele chegou. O processo de chegada ao trono foi um processo muito complicado. Apesar de Davi ter sido ungido numa idade muito nova na frente de seus irmãos, entre a unção e a ascensão de Davi existia uma distância. O que existia? Então Davi é ungido, porém depois de ser ungido, enfrenta o gigante e depois fica servindo Saul e passa por inúmeras coisas. Depois da unção, Davi ainda estava submetido a um processo, porque a unção, ela não anula nem cancela processos. Pelo contrário, na maioria das vezes a unção te colocará em processos. Eu vou repetir isso aqui para alguém: a unção não anula nem cancela processos. Pelo contrário, na maioria das vezes a unção te colocará em processos. Só que para Davi chegar onde Deus quer que ele chegue, ele precisa passar por experiências. Porque quem chega em lugares altos sem experiência não tem capacidade de resistir à altura. Sobe para cair, ergue-se para tombar, chega no alto para desaparecer. Mas quem chega em lugares altos de mais experiência, experimenta um tempo de longevidade no lugar alto. Mas Davi entende esse processo. Não dá para chegar sem experiências. O fato é que Davi é um homem marcado pelo processo. O processo de Davi vai determinar o resultado. Vocês estão comigo aqui? E Deus sabe que depois do processo de Davi, Davi seria resultado de algo muito bom. Só que Davi teve um grande problema em sua vida. Qual o problema? Saul. Quem era? Saul se tornou o perseguidor primário de Davi. Saul, aquele que Davi dedilhava a harpa e os demônios saíam de Saul. Davi era ferramenta de alívio da opressão. Davi era instrumento de paz dentro da tenda de Saul. Davi era usado uma conexão entre o céu e a terra dentro da tenda de Saul, porque Deus já havia saído da tenda de Saul. Então, para Deus se apresentar a Saul, era através de Davi. Só que passa-se o tempo, coisas acontecem.
Davi foi perseguido por um bom tempo por Saul. Olha aqui, Saul é rei. Saul era o homem da coroa. Saul era o homem do exército. Saul era o homem que dizia mata, matavam. Saul era o homem que dizia capture, e capturavam. Saul era esse homem. Davi está sendo perseguido pelo homem da coroa. E quando eu olho isso, eu fico pensando como é difícil ser perseguido. Nenhum de nós gostaríamos de ser perseguido. Tem alguém aqui que gosta de ser perseguido? Até porque se a gente for olhar dentro do plano original, Deus não colocou o homem para ser perseguido. Pelo contrário, Deus criou o homem e colocou ele dentro de um paraíso. Então a perseguição é uma quebra de aliança de Adão, mas a gente herdou. Então a gente é perseguido, só que ninguém gosta de ser perseguido. Só que tem gente que diz assim, ó: eu vou te perseguir. Óbvio que ela não fala com essas palavras, mas o comportamento dela mostra isso, que ela quer nos perseguir. Só que tem gente que não tem especificidade para perseguir. Tem gente que não tem peso para perseguir. Tem gente que se falar eu vou te perseguir, é capaz de você olhar para essa pessoa e dar risada, porque é gente que não tem expressividade, peso para perseguir. Só que no caso de Davi, é alguém que tem expressão para perseguir. É alguém que tem poder. É alguém que tem nome, nomenclatura. É alguém que tem autoridade de rei. Você tem uma noção do que é ser perseguido por um rei? É a mesma coisa de ser perseguido pelo presidente da nação. Porque presidente é democracia, rei é monarquia. É a mesma coisa. E Davi tem que suportar a pressão da perseguição. Porque Saul tinha recurso para perseguir. Só que também existe uma verdade no texto: não importa o quanto de recurso o perseguidor tenha, se Deus decidir guardar o perseguidor não consegue capturar. Aleluia! Eu sinto Deus essa noite aqui. Aquele que Deus decidiu guardar. Deixa eu te explicar uma coisa. Fica tranquilo, descansa o teu coração. Pega aquele travesseiro bonito que você tem na sua casa, aconchegante, que você tem. Começa a descansar em Deus, porque não importa o tamanho do perseguidor. Se Deus decidir guardar o perseguidor não consegue capturar. Aleluia! O perseguidor vai no teu endereço, mas não vai te achar lá dentro. O perseguidor saberá o nome da tua empresa, mas não vai conseguir encolhê-la. O perseguidor saberá a tua profissão, mas não vai conseguir acabar com ela. Tem uma coisa: Saul não pega o perseguido. Vamos repetir isso aqui: Saul não pega o perseguido. Só que Deus não isenta o perseguido de ser perseguido. Vou repetir: Deus não deixa o perseguidor pegar, mas deixa o perseguidor perseguir. Estranho, porque Deus poderia bloquear a perseguição, mas Deus não bloqueia a perseguição, mas guarda o perseguido. Aleluia! Olha para cá, vida cristã não é isenção de perseguição. Vida cristã não é isenção de problema. Vida cristã não é sinônimo de ausência de aflição. Mas o Deus que deixa a aflição chegar é o Deus que te guarda. Glória a Deus. Aleluia! Saul pode perseguir, mas entre pegar e perseguir existe uma distância. Você não vai pegar Davi. Você vai chegar perto, mas não vai pegá-lo.
dizer isso aqui para alguém essa noite: descansa o teu coração, que essa perseguição não vai te matar. Parece um jargão, né? Aquilo que não te mata te fortalece. Aquela guerra que você enfrentou não te matou, mas quando você lembra dela, você lembra quando ela te fortaleceu. Então a perseguição que não te mata vai te deixar melhor para Deus te amoldar dentro de um governo excelente que Ele tem para o teu ciclo de vida e o ciclo da tua história. Eu estou vendo um Davi sendo perseguido, mas não está sendo morto. Só que chega um momento na vida de Davi que Davi entende: olha, Israel está muito difícil para mim ficar. Está muito difícil. Diz o texto, capítulo 27, versículo 1, que Davi decide fugir para a terra dos filisteus. Davi diz assim: ó, eu vou entrar para Gate. Repita comigo: Gate. Preste atenção, por favor. Os filisteus tinham 5 cidades. Dentre as 5 cidades, uma delas era a cidade de Gate. A cidade de Gate era a cidade do guerreiro mais conhecido dos filisteus. Cidade de Gate era a cidade de Golias. Golias era oriundo natural de Gate. Cidade natal de Golias era Gate. Se tornou famoso em Gate. O status social dele era em Gate. Se tornou autoridade em guerra em Gate. Quem foi que matou Golias mesmo? Quem foi? Então peraí, pastor, meu amigo, peraí. Davi matou o homem mais famoso de Gate. E agora a situação estreitou tanto que Davi entende: eu vou fugir para a cidade de Gate. Vamos pensar. Davi matou o homem mais famoso de Gate. E agora Davi se vê impulsionado para fugir para a cidade do homem mais famoso que ele matou. A verdade é que a nossa vida toma algumas rotas, toma algumas direções que a gente nem pensaria em entrar nelas. Você já parou para pensar quantos lugares você achou que nunca entraria? Entrou. Quantas pessoas você achou que nunca conheceria? Conheceu. Só que eu aprendo uma coisa com Davi. Quando Davi vai para Gade, isso aqui é uma lição que eu carrego para a minha vida. Nunca despreze o lugar, porque você não sabe se um dia você vai precisar dele. Desculpa a expressão, não cuspa engate. Não despreze engate. Não diga nunca irei engate. Porque a nossa vida é uma grande roda gigante, aqui no âmbito literal. A gente vai vivendo, mas a verdade é que muitas vezes a gente é tomado por uma besteirol, um sentimento tão bobo de achar: vou sair dali, vou fazer aquilo lá, vou desprezar o lugar, vou falar mal, vou debochar, porque eu nunca mais vou precisar de tal pessoa e de tal lugar. Não despreze pessoas e não despreze lugares, porque essa vida é cheia de imprevistos, essa vida é cheia de percalços, é cheia de oscilações, essa vida é cheia de mapas que a gente não conhece, porque a gente está preso no presente. E o que Deus está dizendo para o coração de alguém essa noite, nesse janeiro profético, é: não despreze Gade, porque você não sabe os caminhos que a vida pode te levar. Não diga nunca precisarei, não diga nunca irei, não diga nunca mandarei uma mensagem, não diga essas coisas. O nunca é muito tempo, nunca é uma palavra de um universo muito desconhecido, porque nunca é um futuro muito distante do nosso presente.
a vida empurrou Davi para aquele momento. Ele entende que Deus está levando ele para aquela cidade. Só que deixa eu te dizer outra verdade aqui. Quando Davi, decide ir para Gade, Davi já é líder de 600 homens. Quantos homens? 600 homens. Lembra aquele episódio da caverna de Adulão, quando Davi entra numa caverna e 600 homens angustiados, homens que estavam com problemas na sua vida, estão dentro da caverna e submetem a liderança de Davi. Davi já é líder de 600 homens. Quando Davi decide ir para Gade, gente, espera aí. Se é você, é amigo de Davi, o que você vai dizer para ele? Gade não! Vai para Ecrón, outra cidade filisteia. Davi, Gade, a sua cabeça vale muito. Lá você é famoso por ter matado o filisteu. Conhece Gade não? Talvez eu e você aconselharíamos, você concorda comigo aqui? Davi é o lugar sensato. Às vezes, na sua amizade, seu amigo às vezes te pede conselho, e às vezes você dá direções para ele que não é a visão dele. Eu não aconselharia Davi ir para Gade. Mas existem direções que Deus te dá que não tem que fazer sentido, tem que ser só obedecida. Aleluia. O problema é que a gente quer sentido nas direções, e tem direção que não tem que fazer sentido, tem que ser obedecida. Ô Gleison, tem gente que entrou aqui essa noite dizendo assim: Gleison, Deus me pediu para fazer tal coisa em tal direção, só que eu não estou conseguindo fechar uma razão matemática indo para essa direção. E Deus está dizendo: quem é que disse que precisa fechar na tua razão a direção que eu te dou? Quem é que disse que precisa fechar na tua razão a direção que eu te coloco? Não tem que concordar, tem direção que não tem que ter sentido. Quando a direção não age na razão, ela age na fé. Abraão, sai da terra, parentela, casa do pai. Eu estou te dando uma direção que não tem ação, mas tem fé. Eu sinto Deus aqui. Talvez se você buscasse direções, você não estaria aqui. Você só chegou até aqui porque algumas coisas não fizeram sentido. Grita comigo: eu não tenho recurso, mas eu tenho direção. Glória a Deus. Aleluia. O problema é que se Davi fosse tomar conselhos com alguém e perguntar: e aí? Devo ir para Gade ou não? Isso também pode ser um grande problema para quem busca a exaltação de Deus. Buscar conselhos com alguém pode ser problema, porque tem momentos que Deus nos dá direções que não vai caber opinião alheia. Porque às vezes Deus nos dá níveis e visões de direções que, se você tomar conselho, não é que o teu amigo é ruim, é porque a visão que Deus te deu acerca de algumas coisas é tão profunda, vai tão além, que alguém por te amar vai dizer: não vai, mas não pode ser combustível para as direções que Deus te dá. Se a gente for esperar a aprovação de gente, não estaremos aqui. Deus está falando com alguém essa noite. O ano já começou. Se você percebeu, o mês de janeiro já está acabando, o mês 2 já está entrando. E a pergunta é: vai continuar acreditando na direção que Deus está te dando? Capítulo 27.
Davi decide: eu vou para Gade. E a Bíblia diz que os 600 homens foram com ele. Os 600 que começaram na caverna estão dispostos a entrar em Gade como seu líder. Me permita-me falar uma coisa aqui. Ou você abraça os passos do seu líder, ou você troca de caravana. Por quê? Porque os 600 estão entendendo: o meu líder está indo para uma direção estranha. Mas vamos fazer o seguinte: ele acreditou na gente, na caverna. Então também vamos acreditar na direção que ele está indo. Se ele está indo para Gade, vamos para Gade. O Espírito Santo está dizendo para alguém: quem é de verdade, quem está junto, quem vestiu a camisa, não tem problema se a direção é Gade ou se a direção é Jerusalém. Ele acredita no líder. E se o líder está falando, ele abraça a visão. Porque quem não é da caravana não vai entender. Mas eles acreditam nos passos do seu líder. Só que às vezes o que o líder decide é estranho. Mas foi o líder que te ajudou nos momentos da caverna. Agora que saímos da caverna, não queremos arriscar com o líder em Gade. Vamos junto. Tem gente que é incrível, pastor. Tem gente que chega aqui na igreja em níveis extremos de caverna. Aí o pastor, o líder, o obreiro, a irmã ergue, ajuda. Quando chega o primeiro desafio para essa pessoa mostrar o quanto ela é grata pelo período da caverna, ela diz assim: ó, tô fora. Davi é doido. Davi é louco, quer ir para Gade. O problema não é quando ele sozinho diz Davi é doido. O problema é quando ele fala Davi é doido. Você não acha? Você não acha? E ele vai tentando disseminar uma covardia e um espírito de deslealdade nos 600. Só que os 600 estão dispostos a gente estar junto com Davi. Sabe o que é interessante? Aqui não é a primeira vez que Davi ia em Gade. E aqui eu gostaria dessa atenção. Aqui já é a segunda vez. Só que na primeira vez pegaram Davi, levaram Davi ao rei e disseram: rei, esse cara aqui é o cara que as mulheres gritam: esse mata muito. Esse aqui é o Davi que está aterrorizando os filisteus. Naquela hora disseram para o rei de Gade. Na primeira vez que Davi foi levado à força para o rei, naquele momento diz a Bíblia que Davi começou a babar na barba. Grita comigo: Davi babou na barba. E o rei olhou para ele e disse assim: ó, esse não pode ser Davi. Esse homem não tem nem mais sanidade, esse homem está louco. Davi saiu da frente do rei rapidinho, foi embora. Então a primeira vez que o rei Aquis, que é o rei de Gade, viu Davi, Davi fingiu que não era Davi. Só que agora na segunda vez, Davi vai de cara limpa. Davi mostra para o rei que ele é Davi. Eu vou repetir para você gravar na tábua do seu coração. A primeira vez que Davi foi para Gade, ele se apresentou e não revelou a sua real identidade. Porque se Davi revela a sua real identidade, mataria ele. Então ele escondeu a identidade por um tempo. Só que agora nesse segundo momento, Davi não vai esconder a sua identidade. Davi diz: rei Aquis, eu sou Davi. Escute o que eu vou te dizer. Me entenda muito bem para você não me interpretar errado.
momentos da vida que a gente não pode mostrar quem realmente a gente é. Que ainda não é hora. Como assim, igreja? Tem momento que você tem que babar na barba para alguém te achar, desculpa a expressão, um tolo, um idiota. Olha como ele é ingênuo. Olha como ela é ingênua. Mas vai achando. Você não sabe o tanto de pescoço que já foi atingido pela espada desse que você está achando que é doido. Só que esse que você acha que é bobo está tomado por um espírito tão grande de sabedoria. E ele sabe a hora de babar na barba e sabe a hora de olhar e dizer. Quando você baba na barba, alguém pode dizer para você: ixi, esse aí não se levanta mais, não prega mais, não canta mais, não dirige mais, não pastoreia mais. Esse aí não consegue cuidar mais de nada. Aí você vai babando na barba e alguém vai achando que você não está sabendo do que está acontecendo. Mas fica tranquilo, porque existe um momento que a gente também não tem mais o que babar. Existe um momento que a gente tem que bater o pé direito no chão e olhar para esse alguém que está dizendo e dizer: esse aqui é Davi. Eu sou Davi, ungido em Belém, filho de Jessé, irmão de Eliabe, de Abinadab, de Samar. Eu sou Davi, que matou Golias no vale de Elá. Eu vim aqui de cara limpa, porque é o tempo. É o tempo. Diga para alguém: não revele a sua identidade antes da hora para algumas pessoas. Porque tem pessoas que, se você revelar sua identidade, pastor, elas te matam. Aleluia, aleluia, aleluia. Caminho para o final. Davi chega no rei de Gade, junto com seus 600 homens que acreditaram nele. E lá em Gade, Davi vai pedir um favor para o rei. E aqui eu gostaria muito da sua atenção. Davi pede para o rei: rei, cuida de mim. Eu pergunto aqui: alguém acreditava que Davi poderia morrer em Gade? Sim ou não? Poderia, sim ou não? Eu sou o primeiro. Preste atenção. Só que nem sempre o que a gente acha é o que acontece na história. Porque ao invés do rei matar Davi, o rei abre a porta do palácio e diz: entra, Davi. A partir de hoje você vai ficar comigo na cidade real. Aleluia. Quando Davi chega em Gade, Davi fica aos cuidados do rei, estou caminhando para o final. E Davi começa a lutar. Davi começa. Chega um dia que o rei vai olhar para Davi e dizer: Davi, eu vou precisar lutar contra Israel. Lutar contra quem? Israel. Gente, espera aí. Eis aqui um momento crucial da mensagem, pastor. Porque aqui Davi nunca tinha levantado espada contra Israel. Mas Davi, segundo o versículo de número 7, está cerca de 1 ano e 6 meses. Quanto tempo? Com o rei dos filisteus, que estava cuidando do seu, da sua mulher Abigail e da sua família. Só que chega um momento que o rei vai dizer para Davi: Davi, está na hora de você provar sua lealdade. Luta contra Israel comigo. Quem está conectado com o texto está entendendo. Você tem noção do que é Davi levantar a espada para os seus co-irmãos e seu povo?
Davi olha e diz: eu vou juntar os 600 e vou lutar contra Israel. Isso aqui é estranho. O sangue dele é israelita. Davi tem parente de sangue lá. Olha aqui. Mas entre quem estava sendo leal e cuidando dele, e só quem tinha sangue, mas estava contra ele, Davi decide: eu vou verificar com quem está cuidando de mim. Vou explicar. Não tenha lealdade com alguém só pelo sangue, só porque é parente, só porque tem o mesmo sobrenome, só porque faz parte da mesma árvore genealógica. Enquanto tem gente da mesma árvore genealógica que não faz nada por você, tem gente que não é da mesma árvore genealógica e está fazendo algo por você que você nem imaginava que faria. A pergunta é: o que pesa mais? Uma árvore genealógica ou a lealdade e o cuidado de alguém que está dizendo: vou te ajudar? A verdade é que tem amigo mais achegado do que irmão. Gente que não tem o mesmo sangue, não nasceu na mesma cidade, que não cresceu na mesma família, que não tem a mesma cor de pele, mas faz mais por você do que aquele familiar que diz que está com você e não está. Não tem princípio de honra. Essa noite Deus está dizendo para alguém: desperta, meu filho, desperta, minha filha, honra quem te honra, lute guerra por quem luta guerras por você. Deus está chamando essa noite alguém para lembrar de alguém que já cuidou de você quando os teus familiares não te ajudaram. Ô Cleiton, isso aqui é contra o vínculo familiar? Não, não! É gente que surge, é o próprio Deus que coloca. Vamos ser sinceros. Você só conheceu Aquis porque Saul estava te perseguindo. Então, graças a Deus, por causa de algumas perseguições que não apresentam pessoas, tem algumas pessoas, algumas coisas que você só conheceu porque Davi conhece Aquis e é perseguido por Saul. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Essa noite, quando quem deveria te dar coisas não te dá, que são direito seu, fica tranquilo que o direito que alguém está roubando de você, a honra que Saul não quis te dar, irmãos. Quem deveria estar honrando Davi? Quem deveria ter dado a cidade para Davi? Aquis ou Saul? Saul! Davi fez muito mais por Saul. Só que Saul, ao invés de retribuir dando honra, retribui dando perseguição. Só que essa noite Deus vai levantar alguém para te dar aquilo que Saul não quer te dar. Eu leio o versículo de número 6 e ele disser: no mesmo dia, Aquis lhe ofereceu a cidade de Ziclag, e por esse motivo que a cidade de Ziclag pertence aos reis de Judá até os dias de hoje. O que é teu, Saul não vai roubar. Deus vai colocar alguém para olhar para você e dizer: eu vou te ajudar, eu vou te favorecer, eu vou abrir oportunidades. Você consegue fechar os seus olhos por um instante? Há uma presença de Deus aqui. Eu gostaria de orar com você. Deus diz para o coração de alguém: não rejeite o favor de gente que não
fez muito por elas. E às vezes essas pessoas vão querer fazer muito por você. E às vezes você vai se sentir mal e receber muito que ela quer fazer por você, porque você nunca fez muito por ela. É mais ou menos assim, gente que você não conhece, em tão pouco tempo está com o coração dilatado para fazer por você, e você fica sem saber o que fazer, fica até sem jeito. Você vê que a pessoa quer fazer muito por você e você fica olhando e dizendo: meu Deus, eu nunca fiz muito por ela. Essa noite Deus vai consolar o seu coração. Curve a cabeça. Se você estiver perto do seu familiar, segure a mão dele. Talvez você esteja segurando a mão de alguém que você não tem noção a quantidade de sementes que existem no mundo espiritual que a pessoa plantou até hoje. E Deus, através da minha boca, diz que o ano de 2023 é o ano de você colher coisas que você plantou nos anos passados. Essa noite eu vejo a palavra colheita. É uma palavra que está entrando dentro do coração de algumas pessoas. Aleluia, aleluia, de olhos fechados. Você que não está perto do seu parente, coloque a mão no seu coração. Gostaria de convidar a orar com quem você está perto. Sentado onde você está, comece a falar com Deus sobre essa pessoa que está do seu lado. Peça a Deus capacidade e força de entender que é um tempo de colher coisas de lugares que você nunca esperava que viria. É tempo de você colher coisas de direções que você não imaginaria que viriam. Ziclag vem da mão de alguém que Davi nunca esperou receber essa cidade. Existem bênçãos que Deus está liberando, que vão vir de pessoas que você nunca imaginou. Espírito Santo, estás aqui comigo nessa mensagem. Que o Senhor possa estar entrando em lugares mais íntimos da vida de cada um dos seus filhos que aqui estão. Que o Senhor possa estar operando uma obra de convencimento em nós. Uma certeza que nós não possamos perdê-la. Uma certeza de que aquilo que nós fizemos, aquilo que nós lutamos, as nossas guerras que enfrentamos por alguém, haverá uma recompensa e uma retribuição preparada para nós. Essa noite eu quero orar por aqueles que de bom grado abriram seu coração para receber essa palavra. Que a partir de hoje essa palavra gere neles uma ação profética, agora pronto do seu filho se erguer dessa situação. Saindo daqui dizendo: essa semana vai ser a melhor semana da minha vida. Essa semana eu vou destravar, essa semana eu vou romper, essa semana eu vou avançar, essa semana eu vou acelerar a direção do Senhor que me mostrar. Se preocupa com Saul não. Deixa Saul, que é Deus que trata. Eu termino esse texto dizendo para alguém: esse ano Deus vai te presentear com coisas que você nunca imaginou que viriam. Você recebe essa palavra? Você pode aplaudir a Jesus? Deus possa abençoar a vida do nosso amigo. Amém? Quero convidar ele a se colocar.